Vamos agora para a resolução das nossas questões de termoquímica do vestibular do ITA. A primeira questão que a gente vai resolver vai ser a questão 26 da prova de Química do ITA de 2018. E o enunciado é meio grandinho, mas ele diz o seguinte: uma dada reação 1, cujo calor liberado é desconhecido, é conduzida em um reator que utiliza um gás mantido a volume constante V, como banho térmico. Outras duas reações, 2 e 3, conduzidas em condições similares, apresentam calor liberado a volume constante, QV, conforme apresentado na tabela abaixo. Considere as seguintes informações sobre o gás do banho térmico, que tem comportamento não ideal e obedece à equação. Você está vendo aí? É a equação de Van der Waals, em que A igual a 62,5 litro quadrado atm por mol, B é igual a 0,4 litro por mol, e ele dá aí o número de mols, o volume, sendo que a capacidade calorífica molar a volume constante desse gás é de 83,33 joule por Kelvin por mol, e a temperatura inicial desse gás é de 300 Kelvin. Sabendo que 0,1 mol são utilizados na reação 1, calcule o calor QV liberado nessa reação. Em resumo, o que acontece é o seguinte: a gente tem essa reação 1 aqui acontecendo, só que a gente não sabe qual é o calor liberado para cada mol dessa reação. E o que a gente quer saber aqui na letra A é qual o calor liberado quando a gente tem na reação 0,1 mol de A reagindo com B. Beleza? Para isso a gente vai precisar primeiro descobrir quanto é que vale esse calor trocado. Lá na termodinâmica, a gente tem que calor trocado a volume constante é igual a variação de energia interna. E energia interna é uma função de estado, assim como entalpia também é uma função de estado. Então aqui a gente pode tratar essas equações termoquímicas como equações matemáticas normais. O que eu quero saber é o calor para essa equação aqui. A mais meio de B dando D. Mas o que eu tenho aqui é A mais B dando C e D mais meio de B dando C. Nessa equação aqui que a gente quer, não aparece C. Mas, além disso, a gente tem que o A está no reagente. Então a gente pode pegar a equação 2 e mantê-la normal e inverter a equação 3. Então a gente vai ter aqui que A mais B gerando C tem um QV igual a 400. Sendo que, invertendo essa equação daqui, a gente vai ter que C gerando D mais meio de B tem um calor trocado a volume constante igual a menos 300. Por que menos 300? Porque a gente inverteu essa equação. Agora a gente pode simplesmente somar essas equações. Olha aqui, C vai embora com C, aqui tem meio de B. Quando a gente cortar aqui, aqui vai ficar meio de B. Então a gente vai ter aqui A mais meio de B tem como produto D. E o calor trocado a volume constante dessa reação aqui é a soma desses calores dessas duas reações, que vai dar pra gente 100. 100 o que, amores? 100 quilojoules por mol. E a letra A pergunta pra gente qual é o calor liberado quando eu reajo completamente 0,1 mol de A. Peraí. Para 1 mol de A, a gente obtém 100 kJ. Logo, para 0,1, a gente vai obter 10% desse valor, que vai dar para a gente 10 kJ. Então, aqui na letra A, o calor trocado a volume constante para 0,1 mol
vai ser igual a 0,1 vezes 100, que vai fornecer para a gente 10 quilojoules. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Essa aqui é a resolução da nossa letra A. Vamos agora para a letra B. Determine a temperatura final do banho térmico. De acordo com o enunciado da questão, a gente tem um gás em um recipiente que esse gás é utilizado para fazer um banho térmico, para manter uma determinada temperatura para uma reação. E quando eu faço essa reação para aquecer o meu banho térmico. E sendo que eu libero nesse gás esse calor aqui. Então a gente vai ter que esse calor trocado a volume constante vai ser igual a N CV vezes ΔT. Esse calor a gente calculou na letra A, o N ele falou na questão, CV também, e a gente vai obter a variação de temperatura. A gente tem aqui que esse meu calor é de 10 kJ, ou seja, 10 vezes 10 ao cubo, que vai ser igual a N. O nosso N é de 0,4 mol, vezes CV. O nosso CV é de 83,33, vezes a nossa variação de temperatura. Então, aqui a gente vai ter que o nosso ΔT vai ser igual a 10 à quarta, dividido por 0,4 vezes 83,33. Realizando essas contas daqui, a gente chega aqui a essa nossa variação de temperatura de aproximadamente 300. 300 o quê? 300 Kelvin. Lembra? A variação em Kelvin é a mesma variação em Celsius. Então, eu poderia dizer que essa variação de temperatura é de 300 graus Celsius ou de 300 Kelvin. Tanto faz. Mas, uma vez que a nossa temperatura inicial já era de 300 e a nossa temperatura aumentou mais 300, a nossa temperatura final do banho térmico vai ser de 600 Kelvin. Tudo bem até aqui? Resolvemos a nossa letra A e a nossa letra B e vamos agora para a nossa letra C. Determine a pressão inicial e a pressão final do banho térmico. Para resolver esse item, a gente precisa lembrar que inicialmente a gente tem uma temperatura de 300 Kelvin, no final a gente tem uma temperatura de 600 Kelvin, a gente tem 0,4 mol de gás e a gente tem também o volume de gás. E, além disso, ele falou pra gente que esse gás ele obedece à equação de Van der Waals que ele forneceu aí, que é P mais A N quadrado sobre V quadrado, que multiplica V menos NB, e isso daqui é igual a NRT. Para a nossa condição inicial, para a gente encontrar essa pressão inicial, é só a gente substituir todos os nossos outros fatores que nós já possuímos. Vamos lá? A gente quer calcular a pressão inicial. A gente não sabe qual é, mas quanto é que vale o nosso parâmetro A? O nosso parâmetro A vale 62,5 vezes N quadrado sobre V quadrado. O nosso número de mols é de 0,4. O nosso volume é de 10 litros. E isso daqui multiplica V menos NB. V é de 10 litros, como ele forneceu aí no enunciado. Menos N. N é 0,4. B, o nosso parâmetro B, vale exatamente 0,4 também. E isso daqui é igual a nRT, que é 0,4, vezes R, que é 0,082, vezes a nossa temperatura inicial. E a nossa temperatura inicial é de 300.
Realizando essas contas daqui, a gente chega que a nossa pressão inicial é igual a 0,9 atm. Tudo bem? Para a gente resolver a segunda parte da letra C, basta a gente fazer a mesma coisa, só que colocando essa temperatura, a temperatura final, que é a temperatura de 600 Kelvin. Então, vamos lá. Para finalizar a questão, a gente vai ter que a pressão final mais a n² sobre v². Esses termos aqui vão ser todos a mesma coisa. A única coisa que vai mudar vai ser esse meu termo final. 62,5 vezes 0,4 ao quadrado sobre 10 ao quadrado vezes 10 menos 0,4 vezes 0,4. Isso daqui vai ser igual a 0,4 vezes 0,082 vezes, agora, temperatura final aqui de 600. Realizando esses cálculos, a gente vai chegar à conclusão que a nossa pressão final é de 1,9 atm. Beleza? E assim a gente termina de resolver a nossa questão 26 da prova de 2018. Deu para entender tudo direitinho até aqui? A gente usou uma parte de termoquímica no começo e uma parte de gases reais aqui no final. Beleza?